ela corre feito uma pré-A. Preste bem atenção o que disse agora o professor Bittencourt e na volta eu já venho com a entrevista com o vereador Isaac Silveira, que já está por aqui, já está microfonado e a língua dele está coçando para realmente destrinchar toda a situação aí, destilhar, né, meu querido Isaac, o seu veneno. Preste bem atenção o que disse o professor Bittencourt. Põe no ar. Fusiva, enfática de manifestar descontentamento. Naquela hora é hora de colocar ideias. Naquela hora é hora de colocar pontos nos lugares devidos. É hora de discutir de fato educação. É hora de discutir de fato orçamento, Ricardo. É hora de discutir de fato saneamento, meu caro Ricardo. É hora de discutir de fato serviços públicos de modo geral. Não é a hora do grito, que ela é boa no grito. É uma onça pintada braba. Todo mundo olha, fica espantado, porque de fato é isso que ela faz aqui. Mas isso não serve para administrar a cidade de Aracaju. Isso não serve. Ninguém administra uma cidade tão complexa, meu caro pastor Diego, é um homem inteligente. Ninguém administra uma cidade no grito. Ninguém administra uma cidade na pura negação. Não presta, não presta, não presta. O que é que propõe? O que é que pensa, meu caro Vinícius Porto, acerca da educação? O que é que pensa acerca da saúde? O que é que pensa acerca da assistência social? O que é que pensa acerca do transporte? Mas não vale. A hora de se colocar isso, a hora de confrontar com o Luiz, a hora de rebater o que Luiz pensa, a hora de contestar o que Luiz coloca, ela foge. A onça, pintada braba, corre feito um preá. Um animalzinho com medo. A onça só vale ser onça aqui na tribuna, porque de fato aqui faz a cena, porque de fato aqui assume um personagem, meu caro Bigode, porque de fato aqui assume o que de fato não é. Porque o que é? Alguém que desconhece a cidade. Essa fala do vereador professor Bittencourt rolou nas redes sociais, inclusive após a fala dele, o vereador Ricardo Marques foi lá e repudiou, né, essa comparação que o vereador professor Bittencourt fez com relação a Emília Corrêa, comparando ela a uma onça e a um preá. Bom, já estou aqui recebendo o colega, tanto do professor Bittencourt como do vereador Ricardo Marques e da vereadora e candidata Emília Corrêa. Isaac Silveira, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Foca, é sempre uma satisfação imensa poder estar com você e debater um pouco da política em Aracaju, né? Finalzinho, reta final, os acréscimos do segundo tempo, né, dessa disputa que realmente foi um tanto quanto intensa desde o início, desde a pré-campanha. Mas antes da gente entrar justamente no assunto do segundo turno e também, evidente, né, da sua reeleição ao cargo de vereador, eu queria entender e até mesmo saber do senhor com relação o seu diagnóstico, né, a sua reação diante da fala do seu colega professor Bittencourt, fazendo essa comparação com a candidata Emília Corrêa a uma preá, né, a uma onça. Veja, eu penso que o professor Bittencourt, depois que ele sofreu a derrota nas urnas, a votação do Bittencourt foi um vexame, não é? Menos de 2.000 votos, o líder do prefeito Edivaldo Nogueira. Isso é simbólico. E ele sabe disso. Então a reação do professor Bittencourt é primeiro de um derrotado, não é? Que desesperadamente tenta atingir aquela que está em todas as pesquisas em primeiro lugar. Então se utilizou dessa parábola ou desse instrumento comparativo entre onça e preá, fazendo aí juízo de valor. Compete ao candidato ou à candidata desejar e querer ir a um debate ou não. É o simples direito fundamental de ir e vir. Por exemplo, o Edivaldo Nogueira, em 2020, optou em não ir debater com Daniel Garcia, da mesma forma que Emília Corrêa está optando em não ir debater com Luiz Roberto. Veja, Emília foi ao debate no primeiro turno, aos debates. Compareceu, expôs as ideias. Recentemente, os programas eleitorais do candidato Luiz Roberto têm sido assintosos, fazendo, inclusive, sendo penalizados, decisões judiciais
multando e eles insistindo na prática de fake news. Qual é o elemento que atrai a candidata Emília para fazer parte do debate de alguém que desrespeita diretamente a candidata utilizando do fake news? Então, hoje, eles são reincidentes na prática da desinformação. Então, creio que isso também seja um elemento que consubstancia a decisão de Emília de não ir para o debate. Então, acho que é acertada. Ela não tem o que falar com o Luiz Roberto. Ela tem o que falar com o povo de Aracaju. Isso ela está fazendo nas ruas e nos programas eleitorais. E nas entrevistas que ela concedeu nesse segundo turno, conversando com a população, nas redes sociais também, com a comunicação direta. Agora, Isaac, veja, o candidato Luiz Roberto e várias outras pessoas aliadas ao prefeito Edivaldo Nogueira sempre utilizavam aí um artifício, um argumento para justamente descredibilizar as suas denúncias, as suas falas. Até o governador Fábio Metidieri também, em uma entrevista comigo na Rádio Transamérica, ele falou sobre a postura do senhor há 4 anos atrás e a de agora. Há 4 anos, inclusive, Luiz Roberto, que hoje é candidato a prefeito, votou no senhor para vereador. O senhor era aliado ao prefeito Edivaldo Nogueira. Como é que o senhor lida com essa comparação, né, de mudança de postura, mudança de rota do vereador Isaac Silveira? Veja, eu tenho explicado isso constantemente em várias entrevistas e a mim não me constrange em nada. Nós fizemos 4 anos ajudando a Edivaldo Nogueira a reconstruir a saúde financeira da Prefeitura de Aracaju, do município. E ele conseguiu isso. E nós elogiamos, nós fizemos um seguinte corte. Existem 2 Edivaldos. O de 2017 a 2020 e o de 2021 até agora 2024. De 2017 a 2020, ele teve a habilidade de pagar as dívidas que o município tinha com os fornecedores. Ele conseguiu colocar o salário em dia e tudo isso foi louvado. E tanto é que houve um pacto social. Os sindicatos não fizeram greve. Foram 4 anos sem uma greve. Sindicatos inquietos, ele não deu nenhum reajuste. Mas todos nós sabíamos que havia uma dívida de quase 800 milhões, deixado pelo então prefeito João Alves Filho. Quando ele parte para 2021 é que ele solta as suas garras. Passa a desrespeitar todos, porque ele já estava reeleito, e a imprimir aquele ditado que uma mentira contada várias vezes pode se tornar uma verdade. Então ele passa a destratar todos os sindicatos, ele não recebe os sindicatos, e havia compromisso nesse sentido de recuperar as perdas inflacionárias. Como é que ele veio do movimento sindical, movimento social, e não quer receber o sindicato e não recebeu durante 4 anos? Então, é exatamente... Quem muda de postura não é o vereador Isaac. Quem mudou, humildemente estou falando, foi Edivaldo Nogueira. Se tornou um neoliberal e começa... Veja, ele propôs uma PPP, nada contra a parceria público-privada, de 20 anos, que custaria 2 bilhões ao município para contratar essa empresa para gerir as unidades básicas de saúde da zona de expansão. 20 anos, 2 bilhões. Eu tive que fazer uma audiência pública, os sindicatos se reuniram, retiramos um documento, e esse documento impedindo que ele prosseguisse com a chamada licitação. Ele parou, porque foi uma convulsão social. Você imaginar que alguém queria privatizar a saúde. Veja, a saúde primária do município é dever da prefeitura. Você não pode colocar isso na mão do setor privado. O setor privado já participa da administração com várias empresas. Daí você delegar ao setor privado a total responsabilidade de gerir a saúde. Veja como ele se transfigurou em um neoliberal e como as suas práticas foram se distanciando do Edivaldo do PCdoB e do Edivaldo do PDT. Edivaldo para o PDT hoje é uma vergonha. Se você pegar as bases brizolistas do pensamento trabalhista do PDT, Edivaldo de longe se afastou. Então eu mantive a minha postura. Aí o que eles fazem? Eles fazem um corte histórico e fala do Isaac de 2016, que apoiou o Edivaldo, e do Isaac de 2020. Todos nós fizemos isso. Fizemos um movimento, repito, cívico, para soerguer Aracaju. Mas eu soube cortar quando eu percebi que ele não tinha mais nenhum interesse de dialogar com os trabalhadores, nem com as representações sindicais e nem com nenhuma organização social que representa um anseio popular. Então daí era uma questão de decidir.
Ou eu ficava do lado do Edivaldo, sendo esse homem desrespeitoso com as idades, e aí ficaria nas benesses do poder, ou eu rompi, eu optei pelo rompimento. E deixei muito claro isso. Eu não faço mais parte da base aliada e coloquei todas as questões. Daí, repare como é que são as coisas. Já no meio de 2022 para cá, ele começa a desconfigurar a figura que diz assim, Edivaldo é um homem ético, probo. Já está caindo por terra essa ideia. São muitas dispensas de licitação. Você dispensar uma licitação de 26 milhões e 950 mil, isso não tem comparativo no Brasil. Houve uma dispensa. Qual foi essa dispensa? Foi para cuidadores de crianças com deficiência, nas creches e escolas de ensino fundamental, que quem venceu essa dispensa de licitação foi a Multiceb. Que a Estrela saiu, que inclusive está aí nesse bolo. Isso. Hoje pela manhã, na Rádio Transamérica, eu coloquei uma informação que é, na verdade, o posicionamento da empresa Estrela. A empresa que prestava justamente esse serviço afirma que a Secretaria Municipal de Educação tem aproximadamente 5 milhões ainda para pagar. E a dívida da empresa com os trabalhadores é em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Então, ou seja, se a Secretaria pagar os 5 milhões, que é o que deve, a empresa, claro, vai honrar ali os compromissos dos direitos trabalhistas, né, da turma que trabalhou durante esse período. Então, veja, essa dispensa de licitação é 26 milhões para a Multiceb. Isso. Ele interrompe o contrato da Estrela, isso? É isso. Com qual argumento? Não, ele interrompe e faz um plus no valor do contrato por cuidador de quase o dobro do que se pagava a Estrela. A Estrela, então, pede um reequilíbrio financeiro. Vai ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público chama para uma audiência e a Prefeitura não foi. O que é estranho. Não, você me trouxe à mente agora o seguinte. Bittencourt falando de PREAC que corre. Então, a Prefeitura de Aracaju agora, são um monte de preazinho correndo também. Da Justiça. Não foram. Não foram. Por 2 vezes já não foram à audiência. Chamada para conciliar pelo Ministério Público do Trabalho. Eu estou lhe dizendo, agora fez um contrato de 13 milhões para transporte de alunos, com dispensa de licitação. 6 milhões e meio na saúde para cuidar dos prédios. Sabe qual é a base da dispensa de licitação? É emergencial. Como assim? Cuidar dos prédios emergencial. Teve também uma dispensa de licitação da torre para torre. 80 milhões isso, da foi torre? 80 milhões. Eu acho que foi a maior dispensa de licitação. A maior. 80 milhões. Não é negócio de 80 reais, 80 mil. Mas sabe, 80 milhões de reais. É muita grana. Mas a jogada é o seguinte, dispensa a licitação, não está pagando os contratos, não pagou a Multiceb, não pagou a empresa que ganhou lá na saúde, não está pagando nenhuma. Gera-se um passivo. Quem ganhar as eleições vai ter que fazer 2 coisas. Ou paga para rescindir o contrato, ou mantém o contrato para poder quitar mais à frente. Entendeu a jogada? Então, quem assumir o poder vai ficar encralacado, vai ficar amarrado. Como é que eu faço para pagar 80 milhões, 27 milhões, 6 milhões e meio, 13 milhões... Tudo de uma vez só, para romper o contrato. Você tem que pagar o passivo. Você pode discutir para frente. Então, é uma amarração pensada. O Edivaldo Nogueira é tinhoso. Eu chego a dizer que ele é manhoso. A prática dele é de manhosa. E isso tudo que ele está fazendo é para amarrar quem vai sucedê-lo. Então, quem vai realmente assumir o município a partir do dia 1º de janeiro, vai pegar todos esses pepinos aí deixados por ele. Deixa eu enumerar para você. Nestor Piva, 3 meses em atraso. Certo. Maternidade dos Luz Nogueira, que eles falam que é a menina dos olhos da administração. Só uma 6 milhões e 900. A de setembro não foi paga. Aí você tem esses contratos do transporte, tem o contrato do lixo, tem o contrato da educação. Vários, todos em atraso. Ou seja, aquele que assumir, repito, ou quita as dívidas e rompe o contrato, chama a licitação, ou mantém um pouco por um período de tempo as dívidas, vai pagando e o contrato continua vigente. Vamos supor que Emília Corrêa seja a próxima prefeita. Qual seria a orientação, o posicionamento do vereador Isaac com relação a essa postura? Essas 2 alternativas, qual que o senhor acha que é a mais viável? Então, primeiro, buscar a mediação do Poder Judiciário nessa questão desses contratos. Veja, é muito estranho você
E no final de gestão, você propõe um contrato de 180 dias, que ultrapassa a sua gestão sob a lógica de ser emergencial. Então, primeiro, quando se formulou isso, havia as bases legais para a dispensa de licitação? Não. Comprovada, isso torna-se nulo o processo. Como é que faz com a dívida? Vamos fazer agora o reequilíbrio financeiro dos valores. Espera aí, como foi? Então vamos encontrar, com o rompimento do contrato, o parcelamento do pagamento a partir das bases corretas. Porque alguém vai ter que dizer se o valor está correto ou não está correto. Então, não é porque alguém venceu uma suposta dispensa de licitação que quem vai administrar a Caju vai apenas seguir cegamente, não. Agora, vereador, me permita uma dúvida de um leigo. A dispensa de licitação, não há concorrência. Veja, a dispensa de licitação, você pode fazer ela por carta convite. Sim. E daí você escolheu o menor preço. Por isso que você não tem um enfrentamento direto. Você pega três referências de preço e dali você tira o menor. Todo mundo sabe como é a prática nesse mundo. Entendi. É mais fácil. É menos burocrático, aí você porque não iguala. É emergencial. Se algo é emergencial, tem que ser rápido, quanto antes. Veja, o CNAE é o Cadastro Nacional das Informações do que uma empresa pode prestar de serviço. Você abre uma empresa, você tem que dizer, eu vou fazer isso, aquilo e tal. No CNAE, em relação à Multiserve, não tem a previsão de profissionais de Libras. No contrato que ela tem com o município, tem. Então, veja, é tão estranho, tão estrambólico. É tão desarrazoado esse tipo de contrato, que eu penso que qualquer magistrado, sendo Estado, sendo chamado a observar, vai se manifestar dizendo, olha, há algo fora do contexto. A licitação é a prática de igualar os interesses, ou seja, você tem uma empresa, eu tenho outra, nós vamos disputar esse nicho do mercado com o melhor preço, em tese com o melhor produto. São as duas bases. Quando eu quebro a licitação, eu praticamente quebro a impessoalidade na administração. Eu torno pessoal. E aí eu posso favorecer a um ou a outro. Por isso que o pregão eletrônico hoje é a melhor prática no processo de licitações. Por quê? Porque todo mundo está vendo. Entendi. Vereador, o senhor conseguiu a reeleição. Como foi todo o processo aí de primeiro turno, a campanha eleitoral, convencer as pessoas que o seu trabalho tinha que permanecer, tinha que continuar. Como foi todo o processo desde o início da campanha até o resultado do dia 7? Primeiro é agradecer à população. Aliás, dia 6, né? Dia 6. Dia 6. A eleição do segundo turno vai ser dia 27. A eleição do primeiro foi dia 6 de outubro. Primeiro, agradecer os 4.191 votos que nós tivemos nessa eleição, mas dizer para o amigo que se montou uma estratégia, e não é que eu tenho aquela teoria da conspiração, de me isolar. A ideia foi, deixa Isaac ficar num partido pequeno, que mais à frente a gente retira os demais candidatos, ele fica isolado e perde a eleição. E eu percebi a movimentação. Tentei vir um partido, não, aqui não pode, não, aqui não pode. Fui para da esquerda, não, que você não votou em mim. Comecei a perceber que havia uma movimentação estranha. E Deus não larga as nossas mãos quando você coloca a sua vida na mão de Deus. Eu falo isso com pureza d'alma. Eu tive um encontro com o André muito bom. Nós temos um papo. Foi quando ele disse assim, eu queria muito que você viesse para a União Brasil. E eu coloquei os porquês. E um dos porquês que eu disse aí, um dos impeditivos, eu digo, eu não quero me aliar ao prefeito Edivaldo Nogueira. Eu não tenho nenhuma disposição. Então esse convite tinha sido bem lá atrás, no início do ano. Exatamente. Porque estava naquela ainda... Se Andra ia ser candidata, quem seria o candidato do grupo, né? Eu disse, se você fizer uma movimentação de composição com Edivaldo Nogueira, você vai ter dentro do seu partido um opositor. Então, deixa a história bem clara entre nós. Ele disse, não há nenhuma conjunção, não há nenhuma possibilidade de nós fazermos isso. Digo, então nós vamos caminhar na mesma linha. Que aí nós estamos no mesmo fronte. Por quê? Por que eu fiz esse corte? É pessoal, não, porque eu sabia que Edivaldo quer o continuismo da sua gestão. E o candidato dele seria apenas um candidato, ou mais um candidato. Qualquer um que ele escolhesse dentre os três, seria Edivaldo administrando. Porque naquele momento ele tinha 3 nomes, a Vanesca, o Jefferson Passos e o próprio Luiz Roberto.
E eu dizia, vai ser a manutenção desse modelo administrativo que carcomiu, que acabou. Olha, ontem estava faltando medicamento na pediatria do Hospital Zona Sul, Fernando Franco. Ontem, para crianças que estão internadas, em situação grave. Isso vem se desenrolar há 8 anos, meu irmão. Faltam medicamentos nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, há 8 anos. Como é que eu vou querer a manutenção de uma gestão como essa? Então, disse, eu não quero mais. O que ele acertou, o povo saberá reconhecer, e os erros também que ele cometeu serão cobrados agora na urna. Então, disse isso. Então, consegui me desvencilhar dessa estratégia de me isolar e conseguir ir para um partido que nós quebramos essa conceito de direita, esquerda, polarização. União Brasil não discutiu esse tema. Lula, Bolsonaro, acaba com essa esquerdalha e esse direitismo. Vamos trabalhar a concepção, as ideias para Aracaju. O que Aracaju precisa para se tornar uma cidade melhor? Para ter mais 2.000 vagas em creche? Para ter uma assistência social que funcione? Fomos de Anda, você vê que Anda debateu a campanha a partir de projetos. Hospital veterinário, uma UPA na zona de expansão, tudo isso foi debatido conosco primeiro. Então eu fiquei muito a cavalheiro, fiquei muito à vontade, quando eu percebi que eu estava no projeto certo. Eu penso uma campanha que eu fiz com orgulho e carinho, foi a campanha para Iandra ser prefeita de Aracaju. Digo isso em todos os cantos. Ela foi uma baita de uma candidata. Responsável. O que a Iandra tinha que os outros nomes, até mesmo a Emília, que o senhor está apoiando agora no segundo turno, eles não têm, né? O que Iandra tinha ali de diferente que fez o senhor, além, claro, da sua filiação partidária no União Brasil, que naturalmente já levava o senhor a votar em Iandra por uma aliança partidária. O senhor viu ali que o União Brasil era o partido que não ia se aliar a Edivaldo e que o senhor tinha a possibilidade de vitória. Mas, além dessa aliança, o que foi que motivou realmente o Isaac a se dedicar a pedir voto também para Iandra? Veja, o frescor da juventude de Iandra exalava perto de todos nós. Uma jovem competente, intensa naquilo que desejava. Era impressionante. Acompanhá-la, para nós que somos políticos mais antigos, não era fácil. Já cedo, reuniões com a equipe técnica, logo depois discutindo os projetos com os vereadores, depois reuniões com as entidades de classe. Iandra fez um caminhar muito intenso. E eu ficava, meu Deus, e depois eu tentava ver se ela tinha captado as coisas. Porque uma coisa é você ouvir e decorar, outra coisa é você entender o processo. E eu fazia alguns questionamentos para ver como é que estava a mente dela. E ela conseguiu introjectar vários assuntos. Servidores públicos, ela sabia ponto a ponto. Você falava guardas auxiliares, ela agente de saúde, os médicos, tinha tudo bem arrumado, tanto tempo sem reajuste, assim, tudo bem arrumado. Nós vamos fazer assim, assim. Então, isso levou a todos nós a entender que éramos nós que tínhamos que correr atrás de uma candidata que tinha essa capacidade de absorver as informações e de destilar, de soltar isso como seria as resoluções. Então, esse frescor da juventude dela, com essa capacidade que ela teve de aprender e de repassar para quem estavam ao seu lado, foi impressionante. É impressionante. Ela é impressionante. Eu vou falar uma coisa para você que talvez alguém não goste. Ela saiu grande dessa eleição. Iandra saiu grande? Muito. Por que saiu grande? Porque o gargalo de Iandra era Belivaldo. A âncora do processo, com todo respeito ao ex-governador, mas havia um desgaste muito grande dele com os servidores. Você sabe disso. Aquele aumento de 12% para 14% com a Previdência, os servidores não perdoam mais nunca. Sim. Nunca mais. Eu conheço isso, porque eu lembro quando o Lula taxou os aposentados. Foi no começo do mandato, em 2004. 2003, 2004. Ele sofreu muito com isso. Isso foi se dissolvendo lá depois. E Belivaldo faz na saída. Então tem uma frase de Maquiavel que ele diz: se você quiser fazer o mal, faça logo, para que com o tempo você vá apagando o efeito de sua maldade. Ele fez o contrário. Ele fez no final. Então, as marcas da administração de Belivaldo ficou muito notável. Pesou. Então, isso puxava a campanha de Iandra. Entendi. Mas ela em si foi uma grande vitoriosa. Com todo carinho, sem nenhuma babação, né? Não estou falando assim, você vai ver, se Iandra for candidata federal, você vai me dizer. O volume de votos que Iandra teve 120 mil votos, não foi isso?
Depois você vai me contar se ela não vai ter mais 160. Vai ser da história mais votada se ela for candidata federal. Era nos bairros. O problema é dizer assim, mas Belivaldo tá aí. Foi muito difícil. Não estou culpando ele da derrota, não, tá? Eu digo que foi um elemento que prejudicou. Na minha concepção, com todo respeito, sem nenhum tipo de demérito ao ex-governador Belivaldo Chagas. Isaac, você foi reconduzido para a Câmara de Vereadores. Se Luiz Roberto ganhar as eleições no próximo domingo, a sua postura, todo mundo já vai saber, todo mundo já sabe, que vai ser de oposição ferrenha. Sou candidato a líder da oposição. Pronto. Mas se a Emília ganhar a eleição, como é que vai ser a postura do Isaac? Vai dar uma sustentação para que Emília possa implementar o trabalho que ela quer fazer para Aracaju pelos primeiros meses, primeiros anos, e depois justamente fazer ali um trabalho de cobrança, da execução dos projetos? Como é que vai ser? Veja, eu já comecei a fazer, senhor já ganhou, uma conversa com vários vereadores, mostrando essas práticas que eu acabei de, há pouco tempo falei para ti, em relação às dívidas com os fornecedores, até mesmo, veja, até precatórios hoje estão sem recursos no Tribunal de Justiça porque a Prefeitura não enviou os recursos financeiros. Então, eu estou explicando para os vereadores que foram reeleitos, especialmente, dizendo, olha, quem for assumir vai encontrar uma prefeitura aos frangalhos. As finanças da prefeitura estão sendo corroídas. E isso vai ter um impacto na administração. Porque, digamos que a Emília ganha essa eleição, e você tem que dizer para os vereadores que eles terão que ser instrumento dessa reconstrução, assim como nós fizemos com a Edivaldo em 2017. Nós fizemos um pacto para reconstruir Aracaju. Por incrível que pareça, estamos indo para o mesmo patamar. Então, primeiro é criar esse consenso de nós, que é uma reconstrução da saúde financeira de Aracaju. Edivaldo se propôs a fazer uma ampliação daquela ponte da Coroa do Meio, custa em torno de 80 milhões. Sabe de onde são os recursos? Da fonte 00. Não se tem mais isso no Brasil. Obras grandes, quem é que financia a maior parte? Governo Federal, instituições internacionais, BID, Banco Mundial, não é isso? BRICS. Ele foi fazer ampliação com a fonte 00. Que esse cara aqui, ele quer raspar o tacho, Mas certo, mas como é que vai ser a postura? Então, nós vamos fazer um momento... Com Emília, prefeita, caso ela ganhe a eleição. Primeiro, um momento de conciliação e de apoio à sua gestão. Vamos dar a ela as condições para ela gerir bem Aracaju. E dizem naquela política que o tempo de amor de quem ganha é entre de 14 a 20 meses. Você tem aquele período de armistício, de paz entre nós. Vamos ver como ela vai se conduzir. A minha ideia é ajudá-la para ela ser uma grande prefeita. Agora, veja, o ponto é, o senhor decidiu apoiá-la no segundo turno. Mas quando o senhor esteve na Rádio Transamérica, junto com o seu presidente Ricardo Vasconcelos, Ricardo já disse ali a posição dele, que era de apoio a Luiz Roberto, porque ele está no PSD, o PSD naturalmente tem um candidato, por mais que ele apoiou Iandra, faz parte desse mesmo bloco, né, governista, ele optou por ela, mas agora no segundo turno não tinha como ele não votar em Luiz Roberto. Eu até entendo a decisão do presidente Ricardo Vasconcelos. Mas veja, o senhor naquele momento, o senhor disse que não tinha tomado a decisão ainda, mas provavelmente o senhor iria optar pela neutralidade. Como Iandra declarou também essa neutralidade. O que foi que moveu Isaac Silveira a decidir pelo voto em Emília Correia? Veja, eu reuni os amigos que, junto comigo, conduzem o nosso mandato, e nós entendemos que era preciso que, na batalha, nós não dessemos as costas ao povo de Aracaju. Porque a neutralidade, e André tomou essa posição e eu compreendo, tem a ver muito com a figura do governador Fábio Mitidieri. Aqueles que não estão com Edivaldo Nogueira, que são amigos de Fábio, é uma situação um pouco constrangedora. O governador está em um canto e nós estamos em outro. Mas eu pesei isso na balança e entendi que Aracaju, nesse momento, era prioridade em relação à minha postura do campo de centro-esquerda e a minha relação de amizade que ainda tenho com o Fábio Mitidieri. Apesar de algumas mágoas que carrego no meu coração, já disse isso para ele. Quer dizer, disse através de uma entrevista. Então, eu decidi o seguinte, ou eu
ia novamente para o fronte de batalha, que era a busca do voto pela alternância do poder, ou eu me calaria, poderia ser que eu fosse omisso, quando eu fui um dos que mais gritou na cidade que essa administração precisa cessar. O novo tem que chegar. Era Iana, o novo não deu certo. E o novo poderá ser Emília. Então eu repensei e tomei a decisão de apoiá-la para que cesse. O meu anseio é ver, no final de dezembro, uma nova figura política empreender novos esforços, novas ideias, porque parece que Aracaju só tem um rosto. E esse rosto está meio desfigurado, que é o rosto do prefeito Edivaldo Nogueira. Chega. 3 vezes prefeito, 1 vez vice-prefeito e prefeito de 2 anos. É 4 vezes prefeito, mais 3 eleições. Isso. Quer dizer, você pensa, chega ao ponto que ele se tornou tão apropriado, tão atrelado ao poder, que quando a gente se reunia com o Edivaldo, dos vereadores que propunham algo novo, ele dizia, não, por quê? Não precisa não, isso aqui conhece sou eu. Eu disse, Edivaldo, traga uma equipe do Sobral, que é referência no Brasil, no mundo da educação, para ajudar na educação de Aracaju. Ele quase me bate. Por quê? Hein? Pra quê? Hein? Se balançava tudo. Disse, olha, é aqui pertinho. A administração é do PDT. Você é do PDT. Eu sou do PDT. PDT é referência no Brasil em educação. Nossa educação aqui é péssima de qualidade. Nós temos alunos da 4ª série do ensino fundamental que não sabem ler. E ele sabe que ele disse, não, por quê? Aí manteve Cecília. Quando o secretário foi à Câmara, Ricardo Abreu, sabe o que ele disse? Que as grandes transformações na educação tinham começado a partir da sua gestão como secretário. Aí eu falei, E antes? Foi feito o que antes? Que era Edivaldo Nogueira, anos todos para trás. Ele ficou, você sabe o que dizia? Eu peguei a própria palavra dele. Aí ele ficou, de 2022 para cá fizemos isso. Foi mesmo, rapaz, foi. E esses anos para trás todos que ele fez? Mas Ricardo tem que falar da gestão dele. Sim, mas ele falou. Edivaldo tem que falar da gestão dele também, como um todo. Antes, depois. Né, mas ele fez um corte histórico e colocou os anos. E nenhum dos anos que ele estava colocando, Edivaldo era prefeito. 2017, 18, 19... Faltou habilidade, faltou inteligência. Não, é porque tem um texto na Bíblia que diz assim, amarraste com as palavras de tua boca. As palavras nos amarram. E ele caiu nessa. Então, assim, mas é isso que eu dizia a Edivaldo Nogueira. Olha, eu não julgo o Ricardo Abreu um mau secretário, não. Eu não acho. Ele acha ele um rapaz inteligente. Ele está cumprindo um papel perigoso. Ele aprovou uma licitação com um impacto de 54 milhões, quase 54 milhões, a mais do que a proposta anterior. A dos notebooks. Notebooks, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas, Isaac, o senhor se considera de centro-esquerda, não é isso? Isso. Emília se considera de centro-direita. Está no partido de Bolsonaro, do PL. Isso. Como foi que o senhor foi apoiar a Emília? O senhor de centro-esquerda, ela de centro-direita. Quem construiu isso, essa ascensão da direita em Aracaju, foi a crise fratricida que a esquerda se envolveu. Veja, o PT hoje é uma guerra entre Márcio Macedo e Rogério, que todo mundo sabe, ninguém esconde mais. Eliane Aquino e Márcio Macedo formam um grupo, Rogério Carvalho e João Daniel formam outro grupo. Eles se coordenam e fraturou e desbagaçou o PT. Você vê, são as votações para cargo majoritário. Certo. O PT tem um vereador, meu irmãozinho. Na outra legislatura, um vereador, com todo respeito, Camilo. Então, um partido do tamanho do PT já teve 5 vereadores na Câmara. Hoje tem um vereador. Então você vê que a demonstração não é só no majoritário, é também no proporcional. O que é isso? É que a esquerda em Aracaju entrou numa profunda crise. E um deputado estadual, viu? E um deputado estadual. E um só deputado estadual, por conta, nem pela força do PT. Exatamente. Mas pela força política do grupo de Sérgio Oliveira, lá em Glória, exatamente, que fez Chico do Correio deputado estadual. E isso não é emblemático. Então a esquerda sergipana vive uma crise autofágica, se autodestruir, que está deixando com que os elementos, os nomes da direita, surjam, se fortaleçam e cheguem ao patamar que chegou a Emília Correia. É simples assim. Enquanto os cartolas, os grandolas dos partidos tomarem essa posição, PDT, PCdoB, PT, vive essa crise de representatividade. Então o senhor está votando em Emília por conta da fragilidade da esquerda ou pelo que ela representa de mudança? Não, eu estou votando em Emília pelo que ela representa de mudança. Certo. Rompimento com esse modelo administrativo que ela está, que é um modelo desenvolvimentista
mas com corte social muito claro. Mas mesmo ela sendo de centro-direita... Deixa eu te contar uma coisa. É porque a gente precisa dar esses nomes às pessoas. Sim. Mas Emília nunca debateu ideologia de direita. Nada. E o senhor também, se eu não me engano. Eu diminui muito. O senhor foi mais combatido, assim, combativo, lá no início do seu primeiro 2017. mandato. Eu mudei muito porque via que os meus heróis tinham morrido de overdose. Que você... Seus heróis morreram? Porque você via nomes que nós temos como éticos e probos envolvidos em práticas de corrupção muito claras. Então, muitos das nossas referências caíram por terra. Isso abala a construção de uma ideia. As pessoas são muito importantes, os partidos são importantes, mas as pessoas formam os partidos. Quando você tem uma liderança política que se envolve claramente, que aquela parte da Lava Jato, que o próprio ministro da Economia, o então ministro Palocci, disse que ele tem o dinheiro em casa, que ele tem os milhões em casa, e ele mostra os milhões, eu tinha que ser o maior imbecil do mundo para não entender que era verdade que ele tinha se corrompido e uma parte do PT se corrompeu junto com ele. Ou não é verdade isso? A Lava Jato se miscuiu um monte de coisa errada, eu acho também. Se perdeu, se envolveu nos interesses políticos. Mas que ela revelou que havia uma parcela da esquerda envolvida em prática de corrupção, teve. Ou isso não abala, você acha que não abala nós do baixo clero, a militância? Você olhar assim e dizer, meu Deus, era a minha referência. Afeta todo mundo. Todos nós. E aí você passa a repensar, né? Exatamente. Isaac, sobre a denúncia dos displays e também dos notebooks. A Brasinox ganhou a licitação com 54 milhões a mais que a Multilaser. A Multilaser é uma empresa muito conhecida de tecnologia, a Brasinox pouco conhecida. Pouquíssima, por sinal. Não conheço uma pessoa que tem um computador, um notebook. Você tem, Cleide? Você já teve, Cleide? Não, eu dou um picolé de graviola. Quem tiver um notebook da Brasinox? Eu dou um picolé de graviola. Agora, Multilaser? Aos montes. Bons, ruins. É uma das maiores do mercado, no Brasil. Ou no mundo, né? Eu tenho um afilhado que tem um tabletzinho Multilaser. Então, meu computador é da Multilaser. Pronto. Meu notebook é da Multilaser. Aí já não vai ganhar o picolé de graviola, que é só para quem tem Brasinox. Picolé de graviola. Como diria o Hélio Elias. Exatamente, saudoso Você tem que citar, viu? Sim, saudoso o Hélio Elias. Exatamente. Mas vamos lá, olha, sobre essa licitação escabrosa aí, misteriosa, cheia de suspeitas de favorecimento à Brasinox. Por conta de 0,1 pixel, na câmera do notebook, foi justamente a justificativa de exclusão da Multilaser e a escolha da Brasinox com 54 milhões a mais. Licitação, meus amigos, é o seguinte, olha, o menor valor é quem ganha, para economizar o erário, para ter responsabilidade com o erário, para economizar dinheiro público. E aí a turma aprovou aí a Brasinox com esse valor exorbitante a mais, astronômico. O senhor que recebeu as informações, fez a denúncia inicialmente. No primeiro momento, quando o senhor se deparou com essa situação, qual foi a reação do senhor? Então, primeiro eu vi o volume de recursos muito alto, a diferença. Falei, aí eles disseram, a Multilaser mergulhou, sabia que ia perder, reduziu a proposta. Eu aí disse, espera aí, vamos fazer o seguinte, fazer um dever de casa, eu vou olhar no Mercado Livre, esses sites, quanto custa um notebook desse. Aí fui lá olhar o da Multilaser, R$ 1.500. Fui olhar o da Brasinox, 1.300. Falei, vai mostrar mais barato que o da Multilaser. Quando ele vende para Aracaju, ele bota para R$ 2.400 o valor da Brasinox. E a Multilaser diminui de 1.500 para 1.300. Ora, se eu estou vendendo muito, eu posso reduzir. Se eu reduzo o valor... Você vai aumentar o valor. A Brasinox quase que dobrou o preço. Eu falei, tem coisa errada. Aí tem. Pronto, acabou. Ora, se eu estou vendendo 26 mil notebooks, só agora 26 mil foram comprados. Se ele custa quase o dobro para um particular, a varejo, está claro para mim que esse preço tem sobrepeso. Olha, eu vou vender essas 2 xícaras aqui ao senhor. R$3 cada uma. Mas se o senhor comprar as 2, eu faço 5. Exatamente. Eu vou diminuir o valor. Isso eu não vou oferecer. Uma custa 3
e eu vou oferecer as duas por 7, por 8. Não existe isso. É a lei da oferta, da procura, Claro. em pleno vigor. Na Prefeitura de Aracaju foi quebrada essa regra. Simplesmente, a empresa com a maior proposta ganhou porque a outra foi desclassificada, como você colocou. A questão da câmara, os PIX, e depois a bateria. A bateria pegar fogo da Multilaser. Você sabe quantos anos tem meu notebook da Multilaser? Eu acho que tem uns... Já tá velhinho, já tá se aposentando aí, tem que trocar. Mas eu acho que tem uns 5 ou 6 anos já. Meu amado, meu irmãozinho, você que nos assiste. O sobrepreço tá claro da patente. Veja, a perícia que foi feita no computador da Multilaser afirmou que, de fato, tinha os PIX necessários, até mais que o da Blacknox, e que a bateria era, de fato, segura, confiável. Sim. Todavia, olha o que eles disseram na perícia, todavia, não podemos afirmar a partir da documentação entregue a priori para a empresa. E para que foi da perícia? Vai dar muito pano para manga. Rapaz, vai. Essa história aí dos notebooks, displays, ainda vai continuar. Passou, exatamente. Para os próximos meses, a gente vai estar acompanhando os desdobramentos e todas as denúncias e discussões que a Câmara de Vereadores de Aracaju vai protagonizar. Terça-feira levo 2 pedidos de CPI para a Câmara. Ah, o senhor vai levar, gente? Terça. Terça, 2? 2. Um que é para a gente investigar todo esse processo dessa licitação dos notebooks, displays e plataformas, e a outra para investigar as diversas dispensas de licitação por parte da atual administração de Edivaldo Nogueira. A dúvida é, será realmente que os vereadores em Aracaju vão assinar essas duas CPIs propostas aqui pelo vereador Isaac? A gente vai estar acompanhando na Rádio Transamérica, na sintonia 90,5 e, claro, toda a programação jornalística da TV Atalaia em todos os horários, né? No período da manhã, meio-dia, à noite, você acompanha tudo aqui. Isaac, muito obrigado pela sua vinda. Que Deus realmente, né, conserve o senhor combativo assim, não mude a postura, porque o povo de Aracaju foi quem avaliou e lhe reconduziu para a Câmara, tá? Muito obrigado, muita sorte, muito discernimento aí nas tomadas de decisões. Obrigado, uma honra estar ao seu lado, viu? Muito obrigado, parabéns Isaac. pelo E trabalho. vamos diminuir a barriga. Vamos. Perdeu uns 20 quilos, né? Mas deixa eu lhe dar um toque. Quando você for conceder entrevista, você tem que perguntar se a entrevista vai ser sentado ou em pé. Se for sentado, evite camisa de botão. Ok? Eu aprendi. Você vê que hoje eu vim com um pretinho básico, né? Olha, muito obrigado a você pelo carinho da sua amizade, o carinho da sua audiência. E, olha, domingo a gente vai ter um encontro, Sara Medeiros ancorando a cobertura, a apuração